Olá, sou o professor José Augusto, professor titular da cadeira de Processo Penal 3 da UniRG, e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Direito Processual Penal. Já fizemos uma revisão com relação aos princípios gerais do processo penal, sabidamente muito importantes para o entendimento geral da disciplina, e também já começamos a tratar sobre as regras gerais e os conceitos do que vem a ser processo e procedimento. De maneira resumida, o Estado responsável pelo julgamento dos conflitos de interesses representados pelas lides penais, ou seja, quando alguém pratica um crime, é justamente o Estado que vai julgar, obedecendo uma série de regras, de princípios que são a fonte, o objeto de estudo do processo penal, e que a gente chama de todo esse conjunto de devido processo legal. A forma como serão desenvolvidas essas ações, esses julgamentos, é o que a gente vai estudar mais especificamente aqui na nossa disciplina desse semestre. Lembrando a todos os senhores que o procedimento é praticamente, ou o rito, é praticamente como uma receita que você segue, em que estão caracterizados quais são os atos que serão produzidos, bem como as formas e os prazos a serem obedecidos na produção desses atos. Então, hoje nós vamos tratar especificamente do primeiro procedimento comum. Nós já descobrimos que os procedimentos eles podem ser especiais ou comuns. O próprio Código de Processo Penal, ele vem e relata quais são os procedimentos comuns. E os procedimentos comuns indicados pelo CPP são procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, ao longo dessas próximas, dessa e das próximas 3 aulas, nós vamos analisar justamente e dissecar a disciplina com relação ao procedimento ordinário, que nós gastaremos 2 aulas para analisar, e posteriormente também nós vamos falar sobre procedimento sumário e procedimento sumaríssimo. Posteriormente, isso deve ficar para o segundo bimestre, nós vamos tratar também acerca dos procedimentos especiais, um a um, caso a caso. Perfeito? Então, inicialmente, nós vamos falar sobre procedimento ordinário, e o próprio CPP ele já especifica crimes com pena privativa de liberdade igual ou superior a 4 anos, aqui a gente está falando da pena máxima, tá? Então, quando o crime ele tem uma pena máxima prevista e essa pena máxima ela é igual a 4 anos ou superior a 4 anos, nós teremos o julgamento através do procedimento ordinário. Análise bem simples. Por exemplo, crime de furto. No crime de furto, nós temos a pena mínima de 1 ano e a pena máxima de 4 anos. A análise é feita exclusivamente com base na pena máxima. Como a pena máxima é igual a 4 anos, a mesma análise seria feita se ela fosse considerada superior. Nós teremos, portanto, no julgamento do crime de furto, a observância do procedimento ordinário. Perfeito? Lembrando, mais uma vez, gente, que você só vai utilizar um procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo, quando lei própria não especificar que existe o procedimento especial para o julgamento daquele crime. Como não existe nenhuma lei que fala que o crime de furto obedece a um procedimento especial, ele será julgado através de procedimento comum ordinário, em razão da sua pena máxima ser igual ou superior a 4 anos. Então, ponto 1 nosso aí, oferecimento da denúncia ou queixa, com rol com até 8 testemunhas. Então, como eu disse já em aulas pretéritas e também hoje já, você vai seguir passo a passo, como se fosse uma receita do que você vai realizar e a forma como você vai realizar, o tempo certo para você realizar os atos processuais, considerando que todos esses atos processuais aí, eles formam o processo. Então, a reunião dos atos processuais, você chama de processo. A forma como esses atos se desenvolvem é que você chama
de procedimento. Então, eu costumo até brincar e dizer que é como se fosse uma receita de bolo. Existe quando você vai fazer um bolo, existe ou qualquer outra comida aí, por exemplo, você tem uma série de regras que você tem que obedecer, que você tem que seguir, ações que você tem que executar e uma forma específica como você deve executar essas ações. E aí, se você dá o nome de uma receita. Então, na prática, a receita de um bolo, de um prato qualquer, na prática, a receita é um procedimento. Então, nós vamos fazer isso aqui. O que basicamente a gente vai fazer? Nós vamos ver quais são todos os atos que têm que ser realizados no julgamento de um crime pelo procedimento ordinário, qual a ordem desses atos, os prazos para esses atos, e, basicamente, nós estaremos dando aí a receita a ser utilizada e seguida no julgamento de alguém que tenha praticado um crime com pena superior ou igual a 4 anos. Perfeito? O primeiro ato. Qual o primeiro ato que dá origem ao processo? O processo tem origem no oferecimento da denúncia ou queixa. Lembrando que nós estamos trabalhando com processo penal 3, então os senhores todos já têm um conhecimento básico, não é isso? Então, são 2 tipos de peças processuais que podem dar início a uma ação penal. Nós temos, no caso da denúncia, quando se tratar de uma ação penal pública, bem como nós vamos iniciar o processo através de uma queixa-crime, quando se tratar de uma ação penal privada, perfeito? O ponto específico aqui é que nós teremos um rol com até 8 testemunhas. Então, quando o Ministério Público for oferecer a denúncia ou a vítima, através de seu advogado, for oferecer a queixa-crime, poderão ser arroladas até 8 testemunhas. Então, existe a possibilidade de serem arroladas essas testemunhas. Essas testemunhas, gente, elas serão ouvidas durante o curso do processo. Terá um momento específico em que as testemunhas serão ouvidas, faz parte do entendimento básico dos senhores também a forma a forma a ser observada na produção das provas e que faz parte do estudo do processo penal 2 do semestre anterior. Perfeito? Então, a denúncia ou queixa é oferecida. Ela é oferecida para quem? A denúncia ou queixa tem como destinatário o juiz competente para julgar aquele processo. Então, o primeiro ponto que tem que acontecer, a primeira preocupação do titular da ação penal, quando for propor a ação penal, é justamente apresentar aquela denúncia ou queixa para o juiz competente. Lembrando que temos o princípio do juiz natural, que determina que para cada causa existe um juiz específico. Esse é o juiz natural que vai ser o responsável pelo julgamento daquele processo. Esse juiz natural, eu digo que ele é o juiz competente. De toda forma, o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime deverá ser direcionado para esse juiz competente, lembrando que passado um carro de som ensurdecedor aqui, a gente pode retomar a nossa gravação. Então, essa preocupação do juiz competente é importante, porque se a denúncia ou a queixa, que é a petição inicial da ação penal, for apresentada para um juiz incompetente, existirão argumentos, e a gente vai ver a forma logo nessa aula ainda, existirão argumentos para que ela nem seja recebida, considerando a obrigatoriedade de atendimento ao juiz natural. Então, olha só, gente, sempre que ocorrer a desobediência a uma regra aqui do processo penal, geralmente, de base, existe desobediência a uma regra constitucional de processo penal prevista na Constituição e que retira, no caso, a presença do devido processo legal e, portanto, deve-se evitar essa situação, porque existe a possibilidade de a gente ter um processo que possa ser anulado. Então, apresentada a denúncia ou queixa,
o juiz, de posse da petição inicial, ele vai fazer uma primeira análise, ele vai analisar e observar se existem os elementos e os requisitos necessários para a propositura daquela denúncia ou queixa, para a propositura daquela ação penal privada ou ação penal pública, em que ele vai fazer um juízo de valor, em que ele vai decidir se recebe a inicial, recebe a denúncia ou queixa, ou se, de contrapartida, ele rejeita a mesma. Essa análise aí, a legislação colocou de maneira negativa. Então, a legislação colocou as situações em que a denúncia ou a queixa será rejeitada pelo juiz, ele nem vai receber, ele nem vai dar início à ação penal, e previu todas essas situações no artigo 395. Então, se tiverem as situações do artigo 395 presentes, essa denúncia ou queixa será rejeitada. Se não houver, ela será recebida e aí sim o juiz passará a dar impulso oficial ao processo. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Então, quais são as situações em que a denúncia ou queixa será rejeitada? Se ela for manifestamente inepta, quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou ainda quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, essas são as três situações. De maneira bem básica e simples, o inciso terceiro está falando justamente com relação à certeza de materialidade e indício de autoria. Quando você tem certeza de materialidade e indício de autoria, você pode dar início a um processo, você pode dar início a uma ação penal, você pode iniciar o julgamento de alguém somente quando eu tenho o que a gente chama de justa causa. Então, sempre que se falar em direito, em justa causa, e essa situação de justa causa ela é muito observada tanto para o início da ação penal, quanto também é requisito necessário para o procedimento cautelar da prisão. Você só pode prender alguém também se você tem justa causa, independente de ser uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Quando se fala em justa causa, nós estamos falando especificamente de certeza de materialidade e indício de autoria. Então, dizer que uma denúncia ou queixa tem certeza de materialidade, tem justa causa, significa dizer que, junto com a mesma, foram apresentadas já comprovações de que eu tenho certeza de que aconteceu um crime e existe indício de que aquela pessoa que está sendo processada, ela tenha praticado aquele crime. Então, professor, não é necessário ter certeza que alguém praticou um crime para iniciar a ação penal? Eu lhes digo que não. Basta que eu tenha uma suspeita, basta que eu tenha um indício. Então, para que uma denúncia ou queixa seja recebida, é necessário que ela tenha justa causa, é necessário que ela demonstre certeza de materialidade e indício de autoria. Junto com a denúncia ou queixa, serão carreados, serão trazidos aos autos do processo vários documentos, e são justamente esses documentos que devem, acompanhando a denúncia ou queixa, comprovar que aconteceu um crime e ainda que existe um suspeito. E geralmente, onde que são organizados esses documentos, essas provas que dão a justa causa para a denúncia ou queixa ser recebida? Geralmente, na grande maioria dos casos, todo esse acervo probatório, mesmo que não seja produzido dentro do contraditório, foi produzido lá dentro de um procedimento inquisitivo que se chama inquérito policial. Então, geralmente dentro do inquérito policial, apesar dele não ser obrigatório, eu posso conseguir esses documentos através de outra forma, é dentro do inquérito policial que eu consigo os elementos necessários para se demonstrar a justa causa. Perfeito? Então, a justa causa está bem definido nesse esqueminha aqui, ó. Então, que quando o indivíduo pratica a infração penal, em regra, o Estado utiliza o inquérito policial para buscar o suporte probatório mínimo, não é isso? Então, o Estado instaura, através da sua estrutura do Poder Executivo, através da sua polícia judiciária, apesar da polícia judiciária ter o nome de polícia judiciária, os senhores sabem bem que ela não pertence ao Poder Judiciário. A polícia judiciária pertence ao Poder Executivo. E por que, professor, então, que
ela recebeu esse nome Polícia Judiciária? Justamente porque a função dessa polícia é buscar elementos que demonstrem a certeza da materialidade, os indícios de autoria dentro da investigação para possibilitar a ação penal que vai correr no Poder Judiciário. Então, essa Polícia Judiciária ela não pertence ao Poder Judiciário, mas a sua atuação ela tem como objetivo embasar os procedimentos judiciais futuros representados através da ação penal. Então, a polícia investiga e consegue as provas de materialidade e indício de autoria através do inquérito policial. O suporte probatório mínimo, que é a prova de materialidade e indício de autoria, é utilizado para dar início à ação penal. Quando existe essa prova de materialidade e existem esses indícios de autoria, você basicamente diz que existe o que nós chamamos de justa causa. Se houver justa causa, a denúncia é oferecida e o acusado é julgado e punido de acordo com o devido processo legal. Eu só terei uma ação penal iniciada se eu tiver provas da materialidade de que o crime aconteceu, bem como provas de indícios de autoria, de que eu tenho suspeito. Não é necessário provar. É necessário provar e ter certeza de autoria numa condenação, mas não para se iniciar uma ação penal. Não tendo justa causa, via de regra, está aí pelo artigo 395, a denúncia ou queixa deverá ser rejeitada. Nós não teremos nem o início da ação penal. Da mesma forma, a denúncia ou queixa ela pode ser rejeitada quando for manifestamente inepta. Ela foi mal elaborada, ela foi mal organizada, ela foi mal apresentada a ponto de que ela é considerada inepta. Ela não tem a denúncia ou queixa, geralmente por problemas também na sua elaboração, ela não tem condições de demonstrar os requisitos mínimos, de demonstrar uma situação mínima fática para que ela seja recebida. Na prática, a denúncia ou queixa que é inepta significa dizer que ela não foi elaborada seguindo o artigo 41 do CPP. Portanto, é verdade sim, nós temos um artigo que trata especificamente da forma como deve ser elaborada a petição inicial do processo penal, da forma que deve ser elaborada a denúncia na ação penal pública, bem como a queixa-crime na ação penal privada. Então, está lá o artigo 41 aí para a gente analisar. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Então, vamos analisar bem aí. Aí são apresentadas tudo que deve ser conter na denúncia. Se faltou uma informação dessa, ou a informação foi passada de maneira dúbia, o juiz considera que a denúncia ou queixa é inepta e a consequência lógica disso é que a denúncia ou queixa será rejeitada de acordo com o artigo 395. Então, a denúncia ou queixa deverá ter a exposição dos fatos criminosos, deverá ficar bem relatado e claro qual é o fato criminoso, as circunstâncias que envolvem a realização daquele fato criminoso, daquele crime, quem é o acusado e a qualificação dele. Então, deve ser delimitada, deve ser personalizado o acusado. Então, o Poder Judiciário deve ter a individualização do acusado. Inclusive, tem críticas com relação à personificação do acusado, a classificação, a caracterização do acusado, inclusive através de marcas no corpo, como tatuagens, através de apelido. Então, tudo isso pode ser utilizado para individualizar e, na prática, qualificar o acusado. Ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, é aquilo que a gente falava em questão. Bem como a classificação do crime. Então, é o autor da ação penal que tem que dizer a classificação daquele crime. Esse crime é aquele crime que está previsto no artigo tal, naquela determinada situação, e, quando necessário, o rol das testemunhas. Por quê?
a gente sabe muito bem que o depoimento testemunhal é um meio de prova, é um dos meios de prova, mas não é o único. Então, se você, para demonstrar toda essa situação aqui, você tem documentos para isso, você pode apresentar e não obrigatoriamente você precisa de ter um rol de testemunhas, mas a prova testemunhal é muito rica no sentido de ser produzida frente ao juiz e, portanto, trazer até maior legitimidade, maior garantia. Então, quem está buscando um resultado positivo na ação penal, tanto o acusador quanto o defensor, sempre que possível, é claro, às vezes não é possível, mas dá um valor muito importante, um valor muito acentuado para a prova testemunhal. Então, voltando no 395, já temos duas situações aí. A denúncia ou queixa inepta não atendeu os requisitos do artigo 41, é rejeitada. A denúncia ou queixa ela é acompanhada de documentos, mas esses documentos, essas provas, elas não comprovam materialidade ou indício de autoria, você terá também situação de rejeição da denúncia ou queixa, agora mais especificamente pela falta de justa causa. Temos ainda a possibilidade de rejeição da denúncia ou queixa quando faltar pressuposto processual ou condições da ação. Então, pressupostos processuais e condições da ação, nós temos certeza que você já estudou lá em teoria geral do processo. Então, é a disciplina que trata dessa situação aí, teoria geral do processo, que vai falar sobre os pressupostos processuais e condições da ação, que são evidenciados e observados de acordo, é claro que com algumas particularidades, tanto no processo civil quanto no processo penal. Então, o que vem a ser um pressuposto processual ou condição de ação? Basta a ausência de um pressuposto processual ou de uma condição da ação para que a gente justifique a rejeição da denúncia. Então, precisa ter toda essa preocupação. Quem vai apresentar uma denúncia ou queixa tem que se precaver, tem que se tomar de cuidados para que a sua denúncia ou queixa não caia, sua petição inicial não caia em nenhuma dessas situações aqui, porque fatalmente e obrigatoriamente por parte do juiz caracterizará a rejeição da mesma. Então, o que vem a ser condição da ação? A gente trouxe um fluxograma aí também para simplificar a análise. Olha só, condição da ação é legitimidade para a causa, eu sou parte legítima para integrar aquela causa. Por exemplo, é um crime de ação penal pública, a gente sabe que quem tem legitimidade, quem tem condições de promover a ação é o Ministério Público. É o Ministério Público que tem legitimidade para a causa, não é isso? Essa legitimidade ela pode ser extraordinária também, ou concorrente. Então, na verdade, por exemplo, quando o Ministério Público não promove dentro do prazo uma ação penal pública condicionada à representação, isso abre espaço, por exemplo, para a vítima entrar com a ação em seu lugar. Então, ela terá uma legitimidade extraordinária, ou em alguns casos, a legitimidade ela pertence a mais de uma pessoa. Então, nós teremos a possibilidade de legitimidade concorrente. Interesse de agir. Então, o interesse de agir ele é bem representado na situação de que, praticado um crime, eu tenho ofendidos, eu tenho um conflito de interesses, e quem foi ofendido naquele caso que tem interesse de agir. Só quem tem interesse de agir que pode, no caso, promover uma ação. Aqui, mais especificamente, eu estou dando um exemplo mais direcionado à questão de processo penal, de maneira genérica, o interesse de agir material, que é o bem da vida, ou o bem patrimonial, e, dentro da questão processual, as três situações de necessidade, utilidade e adequação. Então, é necessário promover aquela ação penal para solucionar aquele conflito de interesse. Essa ação penal específica ela é útil para dar solução a esse conflito de interesse e ainda ela é adequada ou a maneira correta é utilizar-se de outro procedimento mais adequado que justifique a ação. Finalizando ainda, eu estou sendo bem breve, porque na prática isso aí já faz parte do conhecimento dos senhores, doutrinário dos senhores, a gente só está revisando mesmo, coisa simples. Ainda a possibilidade jurídica do pedido, você não pode ingressar com uma ação
fazendo para o juiz um pedido impossível, não é isso? Então, existe ainda a possibilidade jurídica do pedido. Legitimidade de causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Precisam existir concomitantemente as três situações para que eu tenha atendimento às condições da ação e evite uma rejeição da minha petição inicial. Temos ainda os pressupostos processuais. Os pressupostos processuais já são requisitos necessários para a existência jurídica e o desenvolvimento de um processo, né? Então, nós temos aqui, os pressupostos extrínsecos, que, na prática, é a coisa julgada, a perempção, a litispendência, a convenção de arbitragem. Então, caso exista algum desses pressupostos, a eficácia e a validade processual estarão comprometidas. Então, é por isso que se observa a questão negativa. Se existir uma dessas quatro situações, eu não tenho condições de iniciar um processo. Por exemplo, coisa julgada. Esse crime já foi julgado, já correu uma ação que já não cabe mais recurso. O Poder Judiciário já deu um posicionamento com relação àquilo ali. Eu posso iniciar novamente aquela ação, sendo que eu tenho uma ação relacionada a esse fato que já foi julgada, eu tenho situação de coisa julgada? Não. Então, é por isso que eu disse que o pressuposto extrínseco ele é negativo. Se existe coisa julgada, eu não posso iniciar a ação penal. Alguém já foi julgado por esse processo. E essa ação já transitou em julgado. Eu posso ter uma nova ação? Não, porque existe algo que a gente chama de coisa julgada. Então, assim como acontece com a questão da perempção, e a questão aqui, interessante falar, a questão da litispendência. Na coisa julgada, você tem duas ações semelhantes, não é isso? Duas ações com as mesmas partes, duas ações com as mesmas causas de pedir e duas ações com o mesmo pedido. Então, o que dá identidade a um processo é partes, causa de pedir e pedido. Quando isso se observa entre duas ações, se uma delas já foi julgada, você terá coisa julgada. Se as duas estão em curso, você vai ter o que a gente chama de litispendência. Existe uma dessas situações, a ação não vai prosperar pelo critério negativo. Assim como eu tenho os pressupostos intrínsecos, que são os positivos. Verificada a ausência de qualquer desses pressupostos, o processo será extinto sem resolução do mérito. Os primeiros aqui, extrínsecos, estão presentes, eu não posso ter processo. Nos positivos, que são os intrínsecos, eu só tenho processo se tiver a presença deles. Então, resumidamente, existe os de existência, que são jurisprudência, petição inicial e a capacidade postulatória. Assim como eu tenho os de validade, que são a competência absoluta, a imparcialidade do juiz, a capacidade das partes. Resumidamente, primeiro passo, apresentamos a petição inicial. A petição inicial vai para o juiz. Ela é ou uma denúncia ou queixa. Se o procedimento é ordinário, a primeira coisa que o juiz vai fazer é dar uma decisão. Nessa decisão, ele vai dizer se ele recebe ou se ele rejeita a denúncia. Em que situações ele irá rejeitar? Não é que ele tem a faculdade, ele tem a obrigação de rejeitar. Se a denúncia ou queixa for inepta, não atendeu o 41 do CPP, quando faltar pressuposto processual ou condição da ação, ou ainda, quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, falta certeza de materialidade ou falta indícios de autoria. Se não tem nenhuma dessas situações aqui, a denúncia ou queixa será recebida. Se está presente uma dessas situações aqui, basta uma, a denúncia ou queixa será rejeitada. O interessante, gente, é que da decisão que rejeita a denúncia, o juiz precisa atender o princípio da motivação, ou seja, ele tem que justificar por que aquela denúncia está sendo rejeitada. Então, não é simplesmente o juiz vir e dizer essa denúncia é rejeitada. Ele vem e explica que ela está sendo rejeitada por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Perfeito?
Agora, para receber a denúncia, não. Basta ele fazer alusão ao diploma legal. Então, já que, de maneira bem genérica, ele pode dizer que, já que a denúncia ou queixa preenche todos os requisitos legais, ele está recebendo a denúncia ou queixa, e, a partir dali, ele vai sair do seu estado de inércia e vai passar a dar impulso oficial ao processo. Seguindo. Se o juiz recebeu a denúncia, ele dá uma decisão. É necessário ele fazer isso de maneira expressa. É o segundo ato processual. Ele vai decidir se recebe a denúncia ou a queixa-crime. Então, ele recebeu. Se ele não recebeu, ele extingue ali sem resolução de mérito. Eu disse na prática que o processo nem se iniciou. Você nem tem ação penal. Perfeito? Então, o juiz não recebeu a denúncia ou queixa. Agora, se ele dá uma decisão de recebimento, oficialmente, a partir dali, você tem uma ação penal. Oficialmente, a partir dali, você tem um processo. E uma consequência interessante é o recebimento da denúncia ou queixa, que dá o que a gente chama de suspensão do prazo prescricional. Então, a suspensão do prazo prescricional se dá justamente com o recebimento da denúncia ou queixa. Então, a partir dali, oficialmente, você tem uma ação penal e você para a contagem do prazo de prescrição e você diz que é suspensão porque, a partir dali, você começa a contar do zero um novo prazo de prescrição. A gente sabe que no processo penal, a contagem do prazo de prescricional se dá por fases, por etapas da persecução penal. Então, a primeira etapa ela vai do dia que aconteceu o crime, ou, em alguns casos, do dia que a gente conheceu o autor do crime, e ela se encerra essa primeira fase justamente lá no recebimento da denúncia ou queixa. A partir do recebimento da denúncia ou queixa, começa a se contar novo prazo prescricional em razão do que a gente chama de suspensão. Detalhe que esse prazo começa a contar do zero. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz de imediato determina a citação do réu. A relação processual, gente, ela é formada por três partes. Eu tenho aqui o juiz, que é o julgador, a acusação e a defesa. Então, através da petição inicial, através da denúncia ou da queixa-crime, você forma a primeira perna da relação processual, que é formada aí entre acusador e juiz. Depois que o juiz recebe a denúncia ou queixa, é necessário que ele complete a relação processual. E ele completa a relação processual através de um procedimento chamado citação. Então, através da citação, o juiz vai oficialmente comunicar ao réu que existe ali uma ação proposta e que ele deve apresentar a sua defesa, a sua resposta escrita. Então, a resposta a defesa a gente chama de defesa prévia, a gente chama de defesa preliminar, que é o primeiro momento em que o réu vai falar no processo, representado por um advogado. A gente dá a esse procedimento a esse ato processual o nome de resposta escrita. E, justamente para atender o contraditório, para atender a imparcialidade, as igualdades de condições que você deu para o acusador, você tem que dar para a defesa. Então, se o acusador pôde arrolar até 8 testemunhas, da mesma forma, a defesa pode arrolar até 8 testemunhas. O prazo para apresentação da resposta escrita é de 10 dias, momento em que nós teremos finalmente formada a nossa relação processual. E o que se deve alegar nessa resposta escrita? Eu vou adiantar um pouco agora, mas faz parte do conteúdo da nossa próxima aula. Na resposta escrita, é o momento em que a defesa tem para atacar o recebimento da denúncia ou queixa. Então, o juiz, ele previamente, sem ouvir a acusação, ele já
recebeu a denúncia ou queixa, mas ele precisa dar oportunidade para a acusação também apresentar os seus argumentos. Isso aí serve até para legitimar e terminar de formar o contraditório e a igualdade de condições que a parte tem para atuar, não é isso? Então, se o juiz tomou uma decisão sem ouvir as duas partes, ele tomou a decisão de denúncia ou queixa só ouvindo a acusação no momento da apresentação da inicial, da denúncia ou da queixa, ele já tomou a decisão, mas ele tem que dar oportunidade para a defesa contra-atacar esse recebimento, a apresentação da denúncia ou queixa. E a defesa faz isso, e o momento é essa resposta escrita. O procedimento ficou um pouco truncado, existem críticas a essa forma desse procedimento, porque, na verdade, o juiz decidiu, ele já decidiu a respeito da denúncia ou queixa, mas quem defende o procedimento alega que, quando a defesa apresenta argumentos para justificar que essa denúncia ou queixa não pode ser recebida, depois da apresentação da resposta escrita, o juiz pode voltar atrás da sua decisão e extinguir o processo, cancelando e, na prática, anulando o recebimento da denúncia ou queixa. Então, por hoje, ficamos por aqui. E na próxima aula nós daremos prosseguimento nós daremos andamento ao estudo do procedimento ordinário. Muito obrigado, grande abraço a todos.